Olá pessoal, eu sou Emerson Cavalcante e este é o nosso estudo do NEP, o Núcleo de Estudo e Pesquisa do Evangelho, o V de Jesus. Com nossos encontros aqui sempre às segundas-feiras, às 20h30. A proposta é o estudo de um Novo Testamento segundo o Espiritismo. Dentro de um sistema de sessões que temos trabalhado desde 2020, passando, olhando para o Novo Testamento, para esses 27 livros, né? E também abrangendo toda a codificação bíblica, no olhar também para o Antigo Testamento. É o que faremos hoje, indo para a nossa sessão específica, em que fazemos a conexão entre o Antigo Testamento, primeira revelação divina, e o Novo Testamento, a segunda revelação. Lembrando que nas demais sessões, estudamos os evangelhos, as narrativas semelhantes, chamados evangelhos sinóticos. Estudamos também o livro de Atos dos Apóstolos, as cartas de Paulo, os escritos de João, as cartas universais dos demais apóstolos e esta sessão, conectando Antigo e Novo Testamento. Dentro dessa sequência que estamos estudando aqui, abrindo o mês de junho, portanto, nós vamos olhar para um livro pouco conhecido, seguramente pouco conhecido dentre os livros do Antigo Testamento, que é o livro de Ruth. Ruth é um livro, uma narrativa que tem aí mais de 3 milênios, né? É mais ou menos ali 1000 anos antes de Cristo, alcançamos esse período aí olhando para a nossa atual geração. E temos sim muito que aprender dentro dessa obra, dentro desse livro. É um livro curto, dos mais curtos em relato dentro das escrituras, apenas 4 capítulos, né? Então, mesmo para aquele que não leu, que deseje ler, basta buscar aí mesmo pela internet. Nós temos várias formas também de acessar as escrituras hoje, mesmo não tendo o livro em mãos, né? Ou aqueles que têm as suas traduções bíblicas, podem abrir e fazer essa leitura do livro de Ruth, que nos trará, assim, profundas reflexões também. Como a intenção é ligar o Novo Testamento ao Antigo, e sempre aqui dentro da nossa linha de interpretação, à luz da doutrina espírita, é nesse aspecto que nós vamos, então, olhar para esses 4 capítulos e procurar extrair o núcleo central daquilo que está sendo ensinado. Então, teremos aí em 4 semanas essas reflexões, iniciando hoje, lembrando que sempre a última segunda-feira de cada mês há o nosso encontro mensal, em que eu e os demais comentaristas do NEP participam para dar esse arremate final na lição do mês. Então já fica o recado, será o livro de Ruth a partir de hoje, foco da nossa meditação, da nossa reflexão, conectando ao Evangelho de Jesus Cristo, interpretado pela doutrina espírita. Já deixo aqui o meu convite a vocês, aqueles que não conhecem ainda, ou aqueles que já têm acompanhado ao longo desses anos o trabalho, página no Facebook ou canal do YouTube, NEP V de Jesus. Basta digitar, no caso do Facebook, vocês vão lá e curtir a página. No caso da página do YouTube, também aciona o sininho para receber a notificação dos novos vídeos, né? Lá vocês encontram uma playlist, uma listagem própria de todos esses estudos. Paulo Marzanati tem feito muito bem esse trabalho, ali separando dentre essas sessões que eu disse para vocês no início, que muito facilita a consulta. Às vezes a pessoa quer lá e acessar uma determinada carta de Paulo, vai encontrar lá um determinado evangelho, um estudo específico do Antigo Testamento. Temos lá essa separação que facilita muito a consulta, né? Deixando também aqui para vocês, desde já também o nosso agradecimento, pedindo as interações, aqueles que assim desejarem, deixe seu comentário, deixe a sua pergunta mesmo, seu questionamento, é muito bem-vindo, enriquece, ajuda a desenvolver o assunto e o tema que estamos tratando. Aqueles que assim desejarem, nós sempre pedimos, né, para que deixe junto, seja o texto, seja acessando, como eu disse, pela internet, para poder acompanhar a leitura quando nós chegarmos propriamente ao texto. O tema de hoje
intitulado Teu Deus, Meu Deus. Vai olhar então para o primeiro capítulo desse livro de Ruth, no Antigo Testamento, entre os versos 16 e 18. Nosso primeiro olhar aqui, hoje, será para o primeiro dos 4 capítulos. Primeiro capítulo, portanto, do livro de Ruth. De forma mais detalhada, mais específica, olhar para esses versos 16 a 18, no núcleo central da nossa mensagem aqui, naquilo que vamos focar especificamente nesse capítulo primeiro. Mas há um contexto geral. Para todo livro há um contexto geral. No ano de 2020, lancei uma obra, se encontra aqui em minha mão, Antigo Testamento, Berço do Evangelho, pela editora Motres, da Bahia. Dentro dessa obra, nós temos aí um resumo de cada um dos 39 livros do Antigo Testamento. Quando eu falo 39, olhando para as traduções protestantes, esses mesmos 39 livros nós encontramos com acréscimos nas traduções católicas, mas para o espírita, gente, problema algum. A questão é olhar realmente para a universalidade do ensinamento e, por conta disso, nós vamos tratar, então, quais são os livros em que estão de acordo, né? Sejam os judeus, os hebreus, que são, de fato, aquele povo a quem foi dada inicialmente a revelação bíblica, assim como os protestantes e católicos, em tudo isso aprender com a doutrina espírita, sabendo que em todas as épocas, em todas as gerações, missionários nos visitaram dentro e fora de Israel para trazer a mensagem do governador espiritual do orbe, Jesus Cristo. Jesus não é um mestre, não é um referencial somente de um povo, não é um mestre, não é um referencial apenas de um grupo religioso sobre a terra. Ele é o Filho de Deus, ele é a referência maior sobre a terra, por isso na doutrina espírita dizemos guia e modelo para a humanidade. Onde quer que se encontre, qualquer que seja a religião que você venha a professar dentro da cultura em que você vive, é olhar para Jesus como a expressa representação da vontade de Deus e tudo aquilo que ele deseja de um ser humano aqui sobre a terra. E assim como Jesus manifesta o amor dele que abarca a todos, nós vamos olhar dessa forma para esse livro de Ruth, porque ele traz uma lição primorosa a respeito disso. Dentro desses resumos que eu disse que há na obra Antigo Testamento, Berço do Evangelho, nós dedicamos, é claro, especialmente um ao livro de Ruth, que eu vou mencionar aqui para vocês para facilitar esse nosso entendimento dentro das notícias históricas. O livro de Ruth, como eu disse, em torno de 1 milênio antes de Cristo, 4 capítulos. Esse livro ele conta a história de uma estrangeira, olhando para fora de Israel, né? Uma estrangeira. Ruth, a Moabita, das terras de Moabe. Ruth, então, que após a morte do seu marido, prefere ficar com a sua sogra, Noemi, e entre o povo de Israel. Depois nós vamos contar um pouquinho a respeito dessa história, que já está no primeiro capítulo do livro de Ruth. A narrativa mostra como Ruth se tornou uma ancestral de Davi, por meio do casamento com Boaz, em favor de sua sogra Noemi. O apreço, a lealdade e a confiança em Deus que Boaz, Noemi e Ruth demonstraram permeiam todo o relato do livro. A tradição judaica atribui ao profeta Samuel a escrita desse livro. A historicidade do livro de Ruth fica confirmada pela genealogia de Jesus, apresentada por Mateus, logo no primeiro capítulo do Evangelho de Mateus, no Novo Testamento, a qual alista Boaz, Ruth e Obed, filho de Boaz com Ruth, na linhagem de ascendentes de Jesus. De acordo com Mateus, capítulo 1, verso 5, que eu já deixo como referencial aqui, como conexão principal entre o Novo Testamento e o livro de Ruth no Antigo Testamento. Mateus 1,
verso 5. Encontramos no próprio livro de Ruth também essa referência, essa conexão, no capítulo 4 do livro de Ruth, entre os versos 18 e 22. Assim como em 2 Crônicas 2, assim como capítulo 5, versos de 9 a 15. No demais, é inconcebível que um escritor hebreu tivesse inventado deliberadamente um ancestral materno estrangeiro para Davi, primeiro rei da linhagem real de Judá. Essa narrativa encantadora é certamente proveitosa, visto que ajuda a edificar uma fé forte, nos anima também ao amor, à justiça. Todos os personagens principais nesse drama emocionante no livro de Ruth demonstraram ter uma notável fé em Deus, de acordo com aquilo que recebemos como testemunho dessa mesma fé. Referência, carta de Paulo aos Hebreus, capítulo 11, verso 39. Tornaram-se, pois, todos esses personagens do livro de Ruth bons exemplos para nós hoje. Ruth deixou de livre vontade a sua terra natal, Moabe, para praticar a adoração de Deus. Foi com a sua sogra Noemi para Israel. Provou ser leal e ser submissa, no sentido da resignação à vontade de Deus, bem como uma trabalhadora disposta. O livro de Ruth oferece um horizonte aberto à amizade e ao relacionamento pacífico com o estrangeiro. A narrativa é uma ponte, é um elo de ligação no Antigo Testamento até a mensagem do Novo, ao ensino cristão da igualdade de todos os seres humanos diante dos olhos de Deus. Lembrando que na codificação espírita com Allan Kardec, desde o Livro dos Espíritos, obra basilar da doutrina, nós temos no terceiro livro, o Livro das Leis Morais, dentre as leis divinas ali elencadas, lei de igualdade. Então, o livro de Ruth foca muito nisso. Esse olhar de Deus para a totalidade do gênero humano e trazendo aqui esta visão da igualdade de todos os seres humanos diante dos olhos de Deus. Para finalizar, notícias históricas aqui. Essa ponte fundada sobre uma constância histórica, a genealogia que se inicia em Ruth, a Moabita, e que levará finalmente ao nascimento de Jesus, Mateus capítulo 1, verso 5, assim como a sua presença no Antigo Testamento, Ruth prefigura, simboliza em dimensão profética o valor da obra universal e redentora de Jesus Cristo. Aliás, esse é um ponto central para a gente entender o livro de Ruth, o significado e a aplicação dele para a gente hoje. O valor universal da obra redentora de Cristo, olhando não só para Israel, como foco e ponto central para onde convergiu as revelações iniciais, mas olhando desde o princípio básico elementar do primeiro patriarca Abraão, cujo nome foi alterado pela voz espiritual que se manifestava a ele, dizendo, não mais Abrão, mas Abraão, dobrou o ão, que significava a partir dali o quê? Pai da multidão de nações. Percebam, portanto, que desde o Antigo Testamento, a ideia de que a mensagem divina era para todos os povos, línguas e nações, e a isso que é dado no Novo Testamento o nome de Evangelho, de boa nova, de boa notícia na presença encarnada de Jesus, para vivê-lo, expressá-lo e manifestá-lo entre nós. É isto que o livro de Ruth vai ressaltar como uma espécie de símbolo, como uma promessa testemunhada daquilo que haveria de nos visitar em Jesus Cristo. Lembrando
que, sob o olhar da doutrina espírita, ele nunca esteve ausente. Então, a presença do Cristo, mesmo a inspirar, no caso aqui, o profeta Samuel, a escrever o livro de Ruth, ao nos trazer essa breve, singela e valiosa história, tem um sentido geral, né, dentro dessa universalidade do ensino, para nos trazer também as mesmas bases, os mesmos referenciais. Então, olhando para essa introdução, notícias históricas, né, livro de Ruth, nós vamos trazer alguns contextos dentro desse primeiro capítulo, né? Primeiro, entender. Casal inicial aí da conversa, né? Tem um casal israelita que sai de Israel em um período de muita fome, uma fome geral, uma fome generalizada, né? Esse casal, Elimeleque e Noemi, vão para as terras de Moabe. Elimeleque e Noemi partem então, chegam às terras de Moabe e lá então vão estabelecer a sua família, vão buscar naturalmente uma vida melhor, a sua subsistência e terão 2 filhos. Esses 2 filhos são Malom e Quilom. Os dois vão se casar. Se casaram com moabitas, mulheres da terra de Moabe, portanto estrangeiras, mulheres fora do povo de Israel. Os pais de Malom e Quilom, que mencionamos aqui, né? Elimeleque e Noemi, eles são israelitas. Vindo então as sogras aí para a família, né? Compondo aí o grupo familiar, nós temos a chegada de Orfa e de Ruth, as duas noras de Noemi. Acontece que no desenrolar da história vai morrer primeiro o pai, Elimeleque, e depois adiante os filhos também, Malom e Quilom. Falecendo eles, portanto, ficam apenas as mulheres da família. E naquela época, gente, é bom lembrar, não tinha previdência social. O apoio e o sustento vinha exatamente das figuras masculinas dentro daquela sociedade patriarcal e predominantemente agrária. Era do trabalho, basicamente do trabalho braçal, agrícola, que vinha o sustento. As mulheres, naturalmente, podiam, e assim o faziam, contribuíam, mas a subsistência passava principalmente, especialmente, de forma imediata e direta pela figura do homem. Todos os homens daquela casa falecem. O pai e os 2 filhos. Fica Noemi e as 2 noras, Orfa e Ruth. O que ocorre então é a decisão de Noemi de sair de Moabe e retornar a Israel, porque já havia chegado a notícia de que em Israel a situação estava melhorando, estava melhor. Tinha pão, tinha alimento em Israel. Especialmente da onde eles vieram. Lembrando, Elimeleque e Noemi vieram não só de Israel, mas de Judá. E mais especificamente de Belém. Só para nos fazer rememorar e relembrar uma história que 2 milênios adiante, depois dessa história de Ruth, vai representar a futura vinda de um Messias nascendo nessa mesma cidade de Belém. Eles vinham de lá e para lá retornaram então para as terras de Judá, saindo de Moabe, Noemi e as suas 2 noras. A sua nora Ruth, porque Orfa, ela decide, depois de um apelo da própria Noemi, ficar. Ela fica em Moabe, volta para sua família, volta para suas velhas tradições religiosas, dos muitos deuses, retorna à vida que tinha antes. Recebe os agradecimentos, naturalmente, há um amor, há um acolhimento
da sogra de Noemi para com ela, mas ela prefere, até para sua própria segurança, não vê sentido das noras a acompanharem. Ela retornaria a Israel, ela retornaria às terras de Judá, mas não pretendia que as noras fossem com elas. No entanto, Ruth insiste. Ela se apega à sogra e diz que vai com ela, onde quer que ela esteja. E aí vem um relato que é especial, né, para a gente olhar para esse nosso estudo de hoje, em Ruth 1, 16, 18. Aí eu peço para vocês, se assim desejarem, olharem para o texto para a gente poder fazer essa leitura juntos, porque ela é preciosa para o entendimento do núcleo central da mensagem. Nessa conversa, então, diz Ruth: não me instes, quer dizer, não insista para que te deixe e me afaste de ti, dizendo para sua sogra Noemi. Porque aonde quer que tu fores, irei eu. Aonde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo. O teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu. E ali serei sepultada. Faça-me assim o Senhor. E outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Finaliza aqui o verso 18 com a fala de Noemi. Vendo ela, pois, que de todo estava resolvida, Ruth estava decidida para ir com ela, deixou de lhe falar nisso. Aquela insistência de Noemi para que as noras ficassem em Moabe e retornassem às suas famílias. Orfa foi. Assim decidiu, depois do apelo de Noemi, foi. Ruth não. Se apegou, então, à sogra e retornam ambas para as terras de Israel, especialmente para Judá, especificamente para Belém. Basicamente, essa é a narrativa inicial aí, dentro do primeiro capítulo do livro de Ruth. Agora eu quero focar aqui com vocês, dentro desses versos que nós selecionamos, né, do verso 16 a 18, para compreender dentro dessa história alguns apelos que chegam aos nossos ouvidos hoje e que expressam formas interessantes da gente conectar o ensino à nossa experiência pessoal. E a compreensão do que Deus espera de nós em todos os tempos. Assim foi lá com Ruth e Noemi, e assim é conosco. O verso 16, que eu acho que é uma fala intensa, forte, realmente impactante, né? Quando ela diz assim: para onde quer que tu fores, eu vou. Onde quer que pousares à noite, ali eu pousarei. Porque o teu povo é o meu povo. O teu Deus é o meu Deus. Ruth, que fora esposa do filho de Noemi, Malom, certamente cultivara junto ao marido a fé do Deus único, do Deus de Abraão, do Deus de Isaac, do Deus de Jacó. O Deus que o próprio Jesus no Novo Testamento vai dizer, não é o Deus de mortos, é o Deus de vivos. É o Deus que é o Deus que foi na história. O Deus que continua presente e conosco. É a este Deus que Ruth está apelando nessa conversa para Noemi, dizendo: o teu povo Israel é meu também. A minha fé está naquilo que vocês creem. E o teu Deus, o Deus único e verdadeiro, é o meu Deus. Expressa e manifesta que Ruth, nessa fala, a resolução. Que ela decide e fala: não insista, eu vou contigo. Eu retorno para Belém com você. O que quer que acontecer, estarei contigo. Resolução, fidelidade e adoração. Também lei divina explicada na codificação espírita com Kardec. Sentimento inato no homem, no coração do homem. É tudo isso que expressa Ruth nessa conversa com a sua sogra Noemi,
ao retornar, ou a definir o retorno dela saindo de Moabe para Judá. Depois, quando você chega ali no verso 17, né, você percebe que há uma sequência de falas de Ruth no aspecto de entrega do destino, de confiança em Deus com relação a esse próprio destino, que era absolutamente incerto para elas. Imagina duas mulheres fazendo uma travessia, retornando naturalmente à terra natal de Noemi, mas sem muita clareza do que ia acontecer. Como que elas iriam se manter? Seriam acolhidas? De que forma viveriam a partir dali? Vamos dizer, a decisão mais confortável para a Ruth, sem fazer nenhum julgamento de valor com relação a outra nora, a órfã, seria retornar para sua família, ser acolhida por ela, sabia que lá encontraria alimento. Ruth não fica no conforto. Fica com a sua sogra, já uma senhora, né? Certamente com limitações também físicas para a movimentação, mas é com ela que ela fica. Põe os pés na incerteza, mas numa confiança resoluta. Entrega do destino à confiança de Deus. E por fim, diante de tudo isso, o que pode dizer Noemi? Diante de uma fé expressa dessa forma, lição para a gente. Diante de um convencimento deste tipo, o olhar externo de quem está de fora, de quem olha, de quem aprecia isso, é mera consequência da convicção interna implantada no coração de Ruth. Para dizer, não me importa o que vai acontecer daqui adiante, eu vou com você, estarei contigo, e ainda que morra, serei enterrada junto a ti. O teu povo é meu povo, o teu Deus é meu Deus. Não é dizer eu creio. Tiago vai falar isso lá na sua carta, né? Crês em Deus? Os demônios também creem, por isso estremecem. Tem medo, porque sabem do poder e da soberania dele. Crer em Deus é ponto até de entendimento racional. O que o homem não faz, uma inteligência suprema o faz. Mas de que forma eu me relaciono com essa inteligência soberana? De que forma eu me relaciono com esse Pai amoroso e justo? É disso que fala a fé. É isso que expressa a fé. É isso que comunica a fé. E este convencimento, portanto, externo, o olhar da sogra Noemi para a sua nora Ruth, é assim, ó, a partir daqui eu não falo mais nada. Porque está decidido no teu coração. E ninguém vai tirar isso daí. Então não é dizer, como eu vim expressando aqui, o eu creio, mas é o eu sei. A convicção está implantada como um saber em fé. Tocou o sentimento, a mente foi renovada, e a partir dali, ninguém lhe tira deste caminho. O Paulo lá em Romanos vai expressar: quem nos separará do amor de Cristo? Quem nos separará dessa relação com Deus, com o nosso Pai? A resolução aqui está presente nesse primeiro capítulo de Ruth, como um motor de sintonia, de conexão entre Noemi e Ruth, nesse retorno delas às terras de Judá, especificamente a Belém. Gente, essa mensagem que nós estamos trazendo aqui, ela fica muito claramente definida. Quem desejar, por isso que nós colocamos ali, semana a semana, nós vamos olhar para cada um desses capítulos do livro de Ruth,
Faça a leitura, 22 versos está dividido lá esse primeiro capítulo. Eu vou trazer assim o eixo final desse relato, né, que é a chegada delas em Belém, e diz sobre essa perspectiva assim, né, chegando então a Belém, vão chamar, vão reconhecer Noemi, né, chegando mesmo depois de muito tempo, e Noemi naturalmente está amargurada, né, e amargurada ela diz assim, pela morte dos seus filhos, pela morte do seu marido, do seu esposo, pela situação financeira, pela situação que elas se encontravam de aparente desamparo, né? Quando elas chegam então a Belém, o verso 20 nos diz, depois de chamá-la pelo nome, né, aqueles que avistaram Noemi chegando em Belém, ela diz: não me chame mais Noemi, chamai-me Mara. Mara significava amargura, porque grande é a minha amargura, que tem me visitado através da vontade do Todo-Poderoso para me provar. Cheia a partir, falando dos muitos bens, porém vazia, o Senhor me fez tornar. Por que, pois, me chamareis Noemi? Pois o Senhor testifica contra mim. O Todo-Poderoso me tem afligido tanto. É um lamento genuíno, sincero, de um coração que se encontra em prova, em grande angústia. O verso 22 termina no capítulo 1 nos dizendo: assim Noemi voltou e com ela Ruth, a Moabita, a sua nora, que voltava dos campos de Moabe. Chegaram a Belém no princípio da cega, quer dizer, da colheita, do corte, da colheita das cevadas. Semana que vem nós vamos retornar, então, para ver como continua essa história já no capítulo 2, para aprender dentro desse livro de Ruth essas premissas que apontam para nós sobre a obra redentora universal de Jesus Cristo, expressa na figura de Noemi, representando Israel, de Ruth, prefigurando todos aqueles que estão fora de Israel. Aqui perfeitamente pode se incluir eu e você. Ruth nos prefigura aqui em seu livro, dentro dessa obra redentora de Jesus Cristo. E nós vamos ver o que vai continuar aí no desenrolar dessa história a acontecer para nos ensinar, à luz da doutrina espírita, de que maneira, de que forma Deus conduz a história sempre para o nosso bem, para o nosso desenvolvimento, para o nosso aperfeiçoamento, para uma consciência que vai sendo vivificada à luz do Evangelho. Gente, deixo aqui para vocês, mais uma vez, o pedido que vocês possam compartilhar essa mensagem, levar a outras pessoas que tenham interesse, que estejam despertas para receber a boa nova do Evangelho em Cristo Jesus. Lembrando, nas redes sociais, página do Facebook, basta curtir, canal do YouTube, aciona o sininho para receber notificação dos novos vídeos, basta digitar NEP Vede Jesus e nos acompanhar então nesse trabalho que desenvolvemos do Novo Testamento segundo o Espiritismo, nessa sessão que vamos estudar aqui no mês de junho, olhando para o livro de Ruth, conectando Antigo a Novo Testamento, Novo Testamento ao Antigo, sob o olhar, sobre a ótica, sobre a perspectiva da doutrina espírita. Deixando aqui para vocês os meus votos de paz, de luz, de sabedoria, de entendimento do alto. Que Deus nos ilumine e nos abençoe. Até breve.